Eu entendo, mas assim, já tem muito tempo que eu não discordo de você. E esse momento tem que chegar, né? Em Por algum favor, por momento ele favor. tem que chegar. É assim, é lógico que o que você fala é muito mais embasado do que o que eu falo. Você tem um estudo, você tem, né, pensamentos que colaboram com sua linha de raciocínio. E mesmo assim você vai falar. Mas mesmo assim eu vou te falar, porque eu vivo aqui uma realidade que não é estudo, não é lógico, mas que eu vejo acontecer. E aí eu volto lá atrás, que eu já queria ter falado, mas a gente foi seguindo, Uhum. que Desculpa. quando você fala... Não, é melhor mesmo, Ó, mas o só Albertinho que vai abrir o coração dele, eu quando acho. você vira e fala assim que... E o Cabeleira perguntou se era ideal dar vozes, né? A gente dá voz para todas as pessoas. Aí você citou como que era? Karl Popper. Paradoxo da intolerância. Que fala que não, porque a gente acabaria dando vozes para as pessoas que têm mais poder. Não necessariamente isso. Mas por que eu discordo? E por que a realidade que eu vivo é diferente? E por que eu quis voltar aqui? Porque você citou os nomes que eu vi acontecer aqui dentro. Uhum. Esses nomes como o Breno, como o Jones... Cara, acredite, se a gente não tivesse disposto a dar vozes para todas as pessoas, eles não iam aparecer aqui. Não, mas Você aí, entende que hoje, assim, eu entendo, dar vozes não. para as pessoas é enfrentar exatamente o que você falou que ia acontecer, porque essas pessoas, elas realmente vão estar nesse lugar, mas elas já são donas desses lugares. Olha só. É por isso a importância de dar as super vozes. entendo o que você está falando, mas eu quis dizer num outro sentido que talvez não tenha ficado tão claro, e eu vou tentar clarificar o que eu quis dizer com o que eu disse lá atrás. Quando eu falo para não dar voz aos intolerantes, eu não estou falando para não dar voz aos comunistas, não dar voz ao Breno, não dar voz ao Jones, não dar voz a mim. Vocês estão dando voz a mim, gente. Tá? O que eu estou falando? Eu estou falando, e eu citei o exemplo dos Proud Boys nos Estados Unidos, que é exatamente aonde que eu acho que é o limite. Sim, mas é porque esse exemplo de lá não vai servir para o exemplo que a gente tem aqui. Mas aí que tá. Aqui, você entende que aqui já está pronto, e se a gente não brigar para essas vozes, essa voz vai sumir? Eu vou me permitir Você vai se ferrar, discordar. né? Eu vou me permitir. Claro, eu tenho certeza disso. Eu vou me permitir discordar disso. em um sentido. Historicamente, a gente já teve no Brasil um movimento integralista que nasceu a partir dos movimentos fascista e nazista, que era a versão brasileira do nazifascismo. Tá? Quando vocês, por exemplo, chamam pessoas que têm várias filiações próximas ao integralismo, ao novo integralismo no Brasil, vocês estão dando voz para grupos que são grupos historicamente ligados a elementos fascistas. Isso é uma coisa. Aqui, para mim, era um limite. Se eu fosse do programa, eu falava, cara, não acho que deveria. Quando vocês dão voz a defensores da quarta teoria política, a pessoas que são ligadas ao duguinismo, vocês estão dando voz a elementos que são historicamente ligados a elementos que têm diversos elementos fascistas e fascistizantes. Eu não acho que é uma boa ideia. É muito diferente, por exemplo, do movimento americano, porque o movimento americano ele é muito mais aberto sobre as suas reais posições do que boa parte dos movimentos brasileiros. Tá? Muito diferente. Os caras não vão chegar aqui e falar algumas coisas absurdas que boa parte deles defendem nos seus fóruns internos, nas suas reuniões internas, nos seus documentos, nos fóruns que eles publicam. Eles não vão chegar aqui e vão entregar essa parte toda. Eles vão dar uma dourada na pílula e vão passar uma outra parte. Ao contrário, por exemplo, dos americanos, aonde está tão naturalizado, tão aceito. Gente, a Ku Klux Klan existe nos Estados Unidos há 2 séculos e é tolerada. É tolerada. Aquilo ali é tão aceito, tão tolerado, que o cara pode chegar e falar que não é ele que vai causar uma surpresa nenhuma, porque aquilo é uma parte da ideologia dominante há muito tempo. Ku Klux Klan teve vários grandes dragões da Ku Klux Klan que foram conselheiros presidenciais. Saca? Assim, conselheiro de presidente. Então, assim, é óbvio que é diferente o exemplo de lá e o exemplo daqui. O que eu quis dizer é que eu,
Se tivesse no lugar de vocês, eu teria uma linha mais fechada do que a que vocês tiveram nesses momentos, aonde vocês colocaram algumas pessoas que defendem essas teorias que historicamente estão ligadas. Não é que o João decidiu hoje isso, gente. É que os livros de já história ofereceram contam isso uma consultoria pra gente, décadas e décadas e décadas. falar quem vem. Saca? Décadas e décadas e décadas. Então, assim, é nesse ponto que eu falo que eu não acho interessante dar voz e, portanto, eu também não debateria com pessoas que defendem esse tipo de linha. Como, por exemplo, o Breno já debateu com gente da QTP aqui no Brasil. Entende? É isso que eu tô falando. Mas eu não acho que o Breno tá... E não foi aqui não, tá? O Breno já fez isso no Opera Mundi, já fez isso em outros lugares. Tá? Da mesma forma que se eu fosse num podcast meu, eu não chamaria. Entende? É isso que eu tô falando. Tá? Então, assim, é diferente de falar isso e tentar equanimizar a presença de elementos progressistas mais radicalizados. E radical, gente, é buscar raiz, que busca a raiz do problema. Do campo à esquerda e esse tipo de elemento do campo à direita. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas querem fazer uma teoria da ferradura e equanimizar, colocar como se fosse igual o que está extremo de um lado e extremo do outro. É aquela piada do liberal. Chega o nazista e fala, eu quero matar 100% dos judeus. Aí chega o antifascista e fala, eu quero que não morra 100% dos judeus e eu estou disposto a combater o cara que quer matar 100% dos judeus. E aí chega o cara do centro e fala assim, gente, vamos matar 50% dos judeus? E aí todo mundo fica satisfeito. Sabe? Então, assim, isso é um exemplo extremo, é um exemplo ridículo, mas em última instância a teoria da ferradura, ela é ridícula. Quem usa ferradura é jumento. Sabe? Assim, teoria da ferradura é um absurdo. Por quê? Porque não é igual a violência do opressor com a resistência do oprimido. A gente não pode colocar como se fossem a mesma coisa algo que parte do pressuposto que uma pessoa não deve existir porque ela é gay, porque ela é negra, porque ela não tem uma determinada fé, com algo que está falando que eu pretendo combater essas pessoas que querem matar quem é gay, quem é negro, quem tem determinada fé. As pessoas têm muita facilidade de chamar o movimento de rebelião popular de violento e muita dificuldade de enxergar a violência contínua que leva ao movimento de rebelião popular. O Bertolt Brecht tem um poema que é lindo, que chama Do Rio que Tudo Arrasta. Do rio que tudo arrasta, dizem que é violento, mas ninguém diz violento às margens que o reprimem. O que ele está querendo dizer aqui? A gente vive numa sociedade que é uma sociedade violenta. Violenta. O Brasil teve, nos últimos anos, em média, 4.500 confrontos rurais por terra nos últimos anos. Como que se dão os confrontos rurais no Brasil? De um lado, você tem poceiros históricos, poceiros que vieram dos quilombolas, gente que está naquela terra há 200 anos. Aí do outro lado você tem um grileiro rico, fortemente armado, que entra com uma milícia paralegal, muitas vezes contratada nas forças policiais do Estado, para tirar aquelas pessoas de uma terra que elas vêm ocupando há 100 anos, há 200 anos, para fazer a porra de um latifúndio, vender essa terra e expandir fronteira agrícola. Aí chega o grileiro e começa a expulsar essas pessoas, começa a ser violento contra essas pessoas, começa a matar essas pessoas. Aí essas pessoas se organizam e vão lá e reagem contra esse grileiro. Quem que a mídia vai colocar que é violento? Quem que a opinião pública vai colocar que é violento? Os pobres fudidos que estavam lá na terra antes, que estão sendo atacados e que reagiram. Se eu igualizo, se eu falo que é a mesma coisa,
a violência dos dois, eu tô tomando o lado do grileiro. Eu tô tomando o lado da força paramilitar. É nesse sentido que eu tô falando que a gente não pode igualizar uma ideologia que parte da ruptura do eu igual a eu com uma outra ideologia que está lutando para que eu seja igual a eu. Uma está querendo manter um sistema de senhores e escravos, a outra está querendo libertar as pessoas para que elas sejam verdadeiramente humanas, verdadeiramente livres, tenham uma vida decente. Ninguém da esquerda radical é forjador de guerra. Me conta quantas guerras a Coreia do Norte entrou desde a Guerra da Coreia. Nenhuma.